Válvula ICS Danfoss para controle de amônia. A válvula ICS da Danfoss é uma válvula pilotada multifunção para controle de amônia. Dependendo do tipo de piloto, ela tem diferentes funções e aplicações dentro de sistemas de refrigeração industrial. A válvula ICS é formada por três componentes principais. São eles a tampa, o módulo de função e o corpo. A válvula ICS, além de ser operada por piloto, precisa de um mínimo de pressão diferencial para sua abertura, oferecendo a possibilidade de controle de pressão e temperatura, além, é claro, do controle on-off por válvula solenoide, função solenoide, em sistemas de refrigeração industrial. Desenhada para sistemas de refrigeração, pode ser utilizada tanto em processos de sucção seca e úmida, quanto em linhas de líquido. A sua instalação pode ser feita tanto no lado de alta pressão, quanto no lado de baixa pressão do sistema de refrigeração industrial. As válvulas ICS são modulares e fazem parte da plataforma ICV, sendo disponibilizadas em 8 corpos diferentes com suas respectivas bitolas: a ICS 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125 e 150. Dessa forma, são disponibilizadas desde 3/4 até 6 polegadas, com abrangência de uma grande faixa de aplicações e instalações frigoríficas. Os módulos de função também são disponibilizados em diferentes tipos e capacidades. Para a ICS 25, por exemplo, são disponibilizados módulos com 5, 10, 15, 20 e 25 mm de passagem, alterando a sua capacidade e desempenho, podendo ser amplamente utilizada nos mais variados projetos e controles, tanto de quadro de válvulas para controle de evaporadores, quanto para outros tipos de equipamentos e sistemas. A capacidade de vazão varia de 1,7 m3 por hora até 354 m3 por hora, saindo da ICS 25 e chegando até a ICS 150 de 6 polegadas. A válvula ICS vai ser composta por uma tampa. A tampa pode ser de 1 ou de 3 pilotos. A ICS de 1 piloto é conhecida como ICS 1 e a ICS de 3 pilotos é conhecida como ICS 3. O fluxo do refrigerante é controlado no interior da válvula pilotada ICS de acordo com o piloto utilizado, podendo ser um controle de pressão ou abertura e fechamento. No centro da válvula ICS, temos também a presença de um operador manual que permite abrir a válvula de forma manual, através de uma chave. Pilotos e funções da válvula ICS. Na válvula ICS 3 são disponibilizados as portas S1, S2 e P. Nas portas S1 e S2 serão conectados, por exemplo, o piloto solenoide EVM e o piloto regulador de pressão CVP. A válvula só irá funcionar e liberar a passagem de amônia quando os dois pilotos estiverem abertos ao mesmo tempo. Se o piloto for instalado na porta P, a válvula irá abrir independente da abertura dos pilotos instalados na porta S1 e S2, pois o seu funcionamento é independente dos outros. Ao passo que, se o piloto P estiver fechado, por mais que os pilotos nas portas S1 e S2 estejam abertos, a válvula permanecerá fechada. Os pilotos reguladores de pressão CVP são fornecidos em 3 níveis diferentes de faixa de pressão: o nível L, de low, que significa baixa e tem faixa de ajuste de menos 0,66 até 7 bar; o nível M, de medium, que significa média e tem faixa de ajuste de 4 a 28 bar; e o nível H, de high, que significa alta e tem faixa de ajuste de 25 até 52 bar. Esse tipo de piloto é para regulagem de pressão constante, muito utilizado na sucção úmida de amônia e em evaporadores frigoríficos, aonde a regulagem de temperatura pode ser feita diretamente pelo ajuste mecânico de pressão da válvula, dando segurança e confiabilidade ao processo. Para a função de ajuste de pressão, como válvula reguladora de pressão, a válvula ICS deve ser utilizada com um piloto CVC. O piloto CVC
torna a válvula ICS uma válvula redutora de pressão, comum em processos de controle de capacidade de compressores através do controle da pressão de descarga, por exemplo, ou em injeção de amônia direta em processos metalúrgicos e também processos alimentícios, onde a redução de pressão em relação à pressão do cilindro original ou do reservatório se faz necessária. O piloto CVC possui uma tomada externa de pressão e equalização interna para garantir a correta redução de pressão da válvula de acordo com o ajuste estabelecido. Para a função de solenoide on-off, em instalações de refrigeração, a válvula ICS é utilizada em associação ao piloto EVM, fazendo a função de liberadora ou retentora de fluxo de amônia em decorrência de um sinal elétrico recebido ou da falta desse mesmo sinal. A bobina utilizada normalmente é uma bobina do tipo BE e BG e podem ser de diversas tensões e voltagens, como por exemplo 24, 110, 220. As aplicações desse tipo de válvula normalmente são em alimentação de líquido de separadores de grande porte, que utilizam sistemas on-off ou sistemas de bloqueio de segurança em linhas de amônia para bloqueio da linha em caso de vazamento e desvio do fluxo de volta para o reservatório. A válvula ICS também pode ser pilotada por pressão externa, sem a necessidade de pilotos. Para essa aplicação, basta utilizar um nipple de conexão externa conectando a tampa da válvula ICS. A válvula ICS com o piloto CVE e o atuador ICAD faz um controle preciso e eletrônico. Dessa forma, tem o seu uso muito comum em sistemas geradores de água gelada, conhecidos como chillers, aonde o controle passa a ser feito de forma eletrônica, garantindo a máxima segurança e eficiência. Nesses casos, o piloto solenoide ou o piloto CVP são utilizados como itens de segurança para evitar o congelamento do trocador ou acidentes em caso de falha do sistema eletrônico. Para a regulação de pressão, com a função de solenoide como segurança, os pilotos utilizados são os pilotos CVP e o piloto EVM. Dessa forma, a válvula tem um ajuste mecânico para a regulagem de pressão e temperatura, e também a função de abrir e fechar em função do piloto solenoide, ou seja, o piloto EVM, sendo a combinação mais utilizada para controle de evaporador em frigoríficos, no caso de sistemas não proporcionais. Quando existe a necessidade de regulagem de duas faixas de pressão e temperatura no mesmo equipamento, é possível também utilizar dois pilotos CVP reguladores de pressão. Para isso, precisamos utilizar uma válvula de 3 pilotos, obviamente. E nessa válvula de 3 pilotos, fazemos as conexões nas suas devidas portas. Agora, para falar um pouco mais sobre as aplicações, nós vamos mostrar, através do flip chart, duas aplicações, uma em injeção de líquido e a outra em quadros de válvulas. Dando seguimento ao nosso conteúdo, nós vamos falar agora de maneira prática, utilizando o flip chart e alguns esboços, de como é a aplicação e a instalação de alguns exemplos das válvulas ICS com os pilotos que nós falamos anteriormente. Nesse primeiro exemplo, nós temos a válvula ICS no controle da sucção úmida instalada em um evaporador frigorífico. Então, nós temos a entrada da amônia líquida, ela passa aqui pela nossa estação de alimentação, nesse caso aqui formada por válvulas de bloqueio, uma válvula solenoide ICF-VRAT, que já é composta pelo filtro no corpo da válvula mesmo, e uma válvula reguladora aí da expansão. Então, nós temos a entrada da nossa amônia líquida aqui no nosso evaporador e na parte da sucção nós temos apenas dois bloqueios e no centro desses bloqueios a válvula ICS. Nesse caso, essa válvula ICS está sendo composta por um piloto CVP. Que o piloto CVP, o que ele é? Ele é um piloto regulador de pressão contínua. Então, por exemplo, você tem amônia lá no seu reservatório a menos 10, como um exemplo, e você precisa fazer esse controle
aqui na sucção para controlar a temperatura da sua câmera a -5 ou a -3, enfim, independente da temperatura. Então você vai regular a pressão da sucção para poder regular também a temperatura da amônia dentro aí da sua câmera fria. Então o piloto CVP, ele vai fazer essa função de regulador de pressão e você vai poder fazer o ajuste da temperatura diretamente nos pontos de consumo. Então se você tem diversas câmeras com temperatura diferente ou equipamentos também e você precisa fazer esses ajustes diferentes em diversos lugares, a válvula ICS com o piloto CVP, ela é ideal para sua aplicação. Aí, especialmente no caso dos evaporadores frigoríficos. Nós temos aqui no outro campinho dela, na outra porta, um piloto tipo EVM. Ou seja, o que é um piloto EVM? Um piloto EVM é um piloto com uma bobina solenoide. Então, como nós falamos anteriormente, eles vão funcionar paralelamente e esse piloto solenoide ele vai garantir a segurança e o correto funcionamento dessa válvula ICS. No centro das válvulas ICS, tanto as válvulas ICS1 de um piloto, como as válvulas ICS3 de 3 pilotos, elas têm um operador manual, então que vai garantir aí o fechamento e a abertura dessa válvula de maneira manual. Nessa segunda aplicação, nós podemos verificar uma válvula ICS de apenas um piloto sendo utilizada como uma válvula on-off. Então, nesse caso, a válvula ICS utilizada de maneira on-off, ela está sendo aplicada para a injeção de líquido em um separador de líquido. Então, você tem a injeção feita de maneira on-off e, nesse caso aqui, nós temos uma expansão eletrônica. Então, a expansão modulante, feita com a válvula ICM, que tem a mesma plataforma da válvula ICS, que é a plataforma ICV, ou seja, ICValve da Danfoss, e ela vai fazer a expansão eletrônica, mas como segurança nós temos a válvula ICS, que é uma válvula on-off. Então, eventualmente, se nós tivermos algum tipo de falha aqui no atuador ICAD, se ele for comprometido por alguma falha elétrica, a nossa injeção de líquido no separador não vai ser comprometida, porque a válvula ICS vai manter o seu funcionamento e o ajuste manual pode ser feito na válvula ICM. Então a gente consegue regular a expansão para ser feita de maneira manual e ao mesmo tempo, enquanto a gente substitui, digamos, o atuador ou consegue consertar, enfim, se for algum componente eletrônico ou se for talvez alguma ligação elétrica mal feita ou deteriorada, enfim, nós conseguimos ter tempo para analisar todo o processo e a válvula ICS ela vai cumprir aí a mesma função de injeção de líquido, só que, claro, de maneira on-off. Então, nós falamos sobre injeção de líquido em alguns outros vídeos. Você pode conferir aqui no nosso canal vídeos dedicados falando aí sobre os controles, sobre os sensores, os controladores, enfim, sobre todo o sistema de injeção de líquido. Mas, dando um breve resumo, esse sistema pode ser tanto proporcional, como é esse que está aqui no desenho, então com válvulas de bloqueio, filtro e a válvula ICS associada com a válvula ICM, como pode ser um sistema on-off. Aí então seria com uma válvula EVRA, por exemplo, ou com um bloco ICF solenoide, sem a expansão eletrônica com a válvula ICM. Nesse caso, se utilizaria uma válvula REG de ajuste manual para fazer o controle da expansão antes da entrada aqui no nosso separador de líquido. Uma terceira aplicação é a aplicação como estação redutora de pressão. Sim, não é uma aplicação tão comum, principalmente falando em refrigeração, mas ela é comum em alguns processos, por exemplo, de metalurgia, processos de alimento, onde é necessário o controle do pH de sais, por exemplo, a injeção da amônia. Então, nesses metais, a injeção da amônia em alguns determinados alimentos, e essa injeção normalmente é feita com amônia a pressão reduzida. Por quê? Porque a amônia em cilindros, ela tem uma determinada pressão que nem sempre é a pressão necessária nas máquinas, nos equipamentos, e também se ela está já em um reservatório, muitas vezes essa pressão deve ser controlada. Então, para fazer uma estação redutora de pressão de amônia, nós utilizamos a válvula ICS e, nesse caso, com o piloto CVC. Então, o piloto CVC ele tem uma tomada externa de pressão. Essa tomada externa garante que a válvula se transforme em uma válvula redutora de pressão. Então, essa leitura e equalização fica sendo feita constantemente pela válvula ICS, de forma a reduzir a pressão. Então, por exemplo,
a gente pode estar entrando com 8 bar e reduzindo para 4. Esse tipo de controle também é utilizado na descarga de compressores. Por quê? Porque controlando a pressão, ou seja, a temperatura da descarga, nós também controlamos a capacidade dos compressores. Então, em diversos processos, principalmente nos mais antigos, onde não tem uma grande malha de controle nos compressores, nós conseguimos fazer o controle da capacidade através de uma estação redutora de pressão para amônia instalada nessa linha de descarga. Então, aqui é o nosso exemplo do controle da capacidade. Agora, vamos seguir com a parte prática. Eu vou mostrar para você os produtos da linha ICS, o corpo da válvula, módulo de função da válvula ICM também, uma válvula completa, alguns pilotos, para que a gente possa ter uma noção visual de todos esses componentes. Na parte prática do nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a válvula ICS e também sobre os seus componentes. Para começar, vamos falar sobre os pilotos. Esse aqui é o piloto EVM. O piloto EVM tem a função de solenoide, podendo ser utilizado, por exemplo, em aplicações de injeção de líquido em separadores de líquido, conforme nós falamos anteriormente, e também na função de segurança, no caso de ser associado a outros pilotos no controle de um chiller, de um trocador de calor, por exemplo, ou também de um evaporador frigorífico. Esse piloto é o piloto CVP, é o piloto mais comum. Esse piloto é utilizado para fazer o controle da pressão de sucção, controle de pressão contínua em associação à válvula ICS. Para uma aplicação de redução de pressão, nós utilizamos o piloto CVC. No piloto CVC, temos essa tomada lateral, que vai ser conectada à tubulação posterior à válvula e vai garantir a equalização de pressão e a redução de pressão. Em casos, por exemplo, de controle de capacidade de compressores, conforme nós falamos, e também em uma estação redutora de pressão para amônia, onde tem injeção direta e outros processos, onde há necessidade da redução de pressão do gás. Para controle proporcional, nós temos o piloto CVC. O piloto CVC tem um encaixe para o atuador modelo ICAD, o mesmo atuador utilizado na válvula proporcional ICM. Dessa forma, com o piloto CVE, nós temos um funcionamento proporcional, ou seja, para uma aplicação, por exemplo, no controle da sucção de trocadores de calor, no caso de chillers, como foi falado anteriormente, nós temos a possibilidade de fazer um controle mais preciso, um controle eletrônico, tendo como segurança os pilotos CVP, regulador de pressão, em caso de falha, e também o piloto EVM, que é o piloto solenoide, podendo abrir e fechar a válvula de acordo com a necessidade e com os sinais. Falando agora sobre a válvula ICS, nós temos aqui uma válvula ICS 25 de um piloto. Ela pode ser fornecida também com a tampa para 3 pilotos, em qualquer um dos modelos. A válvula ICS tem no seu centro um operador manual. Basta remover esse capuz e fazer a abertura e fechamento manual da válvula. No piloto nós podemos instalar tanto o piloto CVP quanto o piloto CVC, o piloto EVM, conforme foi falado anteriormente, dependendo de qual é a aplicação da válvula e qual é o objetivo da sua instalação. Aqui nós temos uma válvula desmontada, ou seja, é só o corpo da válvula. Esse corpo pertence à plataforma ICV, ICValve. Na plataforma ICValve nós temos a válvula ICS, que pode ser tanto utilizada para controle de pressão e temperatura, como solenoide, como nós falamos. Temos a válvula ICLX, que é uma válvula solenoide de 2 etapas, e temos a válvula ICM, que é uma válvula proporcional. Todas elas utilizam o mesmo corpo e basta trocar o módulo de função para alterar a função da válvula. Nesse caso, nós temos aqui um módulo para a válvula ICM, ou seja, um módulo completo de função para a válvula motorizada, que vai ser utilizado no mesmo corpo da válvula ICS, podendo alterar a sua função e também renovar o seu projeto em caso de maiores necessidades. Nesse caso, ela seria utilizada com o atuador ICAD, se tornando uma válvula proporcional.
Na injeção de líquido em separadores, por exemplo, como falamos anteriormente, podemos ter uma válvula ICS conjugada a uma válvula ICM. Nesse caso, teremos uma expansão eletrônica. E em caso de falha do atuador, podemos utilizar uma válvula ICS com um piloto EVM para fazer essa injeção on-off, e a própria válvula ICM pode ser ajustada para fazer essa expansão provisoriamente de maneira manual. Dessa forma, nós encerramos o vídeo de hoje falando tudo sobre as válvulas ICS. Se você ficou com qualquer tipo de dúvida, não deixe de entrar em contato conosco. Aqui embaixo tem os nossos contatos, WhatsApp, LinkedIn, e-mail, enfim, da forma como você preferir. Se você tem um novo projeto ou está fazendo um retrofit no seu sistema de refrigeração, da mesma forma, nos permita te auxiliar no dimensionamento e na correta seleção da melhor solução para o seu processo. Tanto se for quadro de válvulas para controle de evaporador, ou uma solução para injeção de líquido em um separador, ou mesmo uma instalação que não tiver relação com refrigeração, como nós falamos, uma estação redutora de pressão para uso em amônia. Então, um grande abraço e não deixe de entrar em contato conosco do time da Vaportec.